Brainiac ou Mongo? Esses são os vilões cotados para o filme Superman, o Homem do Amanhã. Pois é, galera, depois de um tempão sem ter grandes notícias envolvendo o filme do Homem do Amanhã, agora sim a gente tem novidades grandes, porque temos detalhes da chamada pro casting do filme. E tudo leva a crer que o vilão do filme pode ser o Brainiac ou o Mongo. Vamos conversar bastante sobre isso, mas também tem outra novidade envolvendo a série dos Lanternas, já que o showrunner Chris Mundi deu uma extensa entrevista falando vários detalhes sobre a série. Então, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. E se você quer ajudar ainda mais, é só virar membro aqui da Bate Família. A gente tem recompensas muito legais, você pode receber um salve aqui no vídeo do canal. Tem as lives exclusivas e o grupo do WhatsApp. Se você quer saber mais, só clicar aqui no Seja Membros do YouTube e ver a categoria que melhor se encaixa para você. Beleza, vamos começar falando então sobre o Homem do Amanhã. A informação do possível vilão do filme veio do insider Apocalypse Horseman, que é um daqueles insiders bem informados que tem um ótimo retrospecto quando o assunto é DC. A informação dele é que a chamada por casting do filme vai acontecer em breve. E para o vilão do filme, eles estão buscando uma pessoa que tem um grande porte físico. E essa pessoa vai passar por algum tipo de maquiagem. O que deve indicar que vai ser um vilão alienígena, ou com uma aparência bizarra. E isso nos leva para algumas possibilidades. Entre a galeria de vilões do Superman, a gente pode tentar encaixar o Mongo, o Brainiac, e com menos possibilidade, o Apocalipse e também o Parasita. O Apocalipse eu diria que tem zero chances de acontecer, por ele ter sido utilizado recentemente no Superman e Lois e também no Batman vs Superman. A presença do Apocalipse ali implicaria dizer que poderia ter uma morte do Superman, e eu tenho certeza que o James Gunn não vai repetir o erro do Snyder de adaptar a morte do Superman no segundo filme do DCU, né? Isso não vai acontecer, descartem Apocalipse. O que nos deixa realmente com três possibilidades. O Parasita não me parece ser bem o caso. Primeiro porque ele não é um vilão tão grande assim para ser o grande vilão de um filme. Segundo que o Rudy, né, ele é criado numa experiência de laboratório e muitas vezes associado ao Lex Luthor. Só que, a princípio, o Lex Luthor no Homem do Amanhã vai fazer esse papel de protagonista, ou um dos protagonistas com o Superman. O que nos leva aos favoritos, né? Brainiac ou Mongo. O Brainiac, a gente já conversou bastante aqui, que seria o vilão dos sonhos de um filme do Superman, pelo simples fato de que a gente nunca viu um Brainiac live action no cinema. É a tal da maldição do Brainiac, né? Sempre que tentam fazer um filme que o vilão é o Brainiac, o filme acaba sendo cancelado. Isso aconteceu no filme do Tim Burton e na sequência do Superman Returns. Brainiac e Mongo também vão de acordo com aquilo que o James Gunn falou, que o Superman vai se aliar ao Lex Luthor para enfrentar uma ameaça maior. Bem, eles são realmente duas ameaças bem grandes. O ponto todo do Brainiac é tentar entender como que ele se encaixa nessa narrativa maior da questão dos meta-humanos, do planeta salvação. Porque meio que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quer dizer, a princípio não tem nada a ver. Mas se a gente querer encontrar uma relação aí com o Brainiac, talvez tenha alguma coisa a ver com o Brainiac detectar uma vida inteligente na Terra e ir buscar a origem desse sinal, ver qual que é a situação da Terra, porque ali na Terra do DCU, eles vão começar a utilizar os portais para levar as pessoas diretamente para o planeta Salvação. Talvez isso emita algum tipo de energia, sinal de um super nível de inteligência elevado, e o Brainiac detecte isso na sua busca pelo conhecimento perfeito ou para coletar inteligências ao redor do universo. Agora, quanto ao Mongo, a maioria das vezes ele está associado ao mundo bélico, que é basicamente um planeta que o Mongo é o seu grande imperador. Obviamente ele não é um bom tirano, ele faz as pessoas de escravas, e ele usa ao seu bel prazer para ter grandes batalhas, grandes duelos, como se fosse uma arena de gladiadores. Se o Brainiac é difícil ver alguma relação com o planeta Salvação, eu acho que é ainda mais difícil de ver com o Mongo.
A não ser que o planeta salvação seja secretamente, né, o mundo bélico. E a gente não saiba disso. Se for realmente o Mongo, me parece mais difícil de você ligar a história com o que está acontecendo na Terra do DCU. Agora, não é impossível. Dá para encontrar uma justificativa aí. Sei lá, vai ter tanta gente no Planeta Salvação, tanto meta-humano, que o Mongo vai roubar os prisioneiros do Planeta Salvação para levar pro seu mundo bélico. Ah, Gabriel, mas qual que você prefere? Eu prefiro o Brainiac sem pensar duas vezes. O Brainiac pode levar uma história muito mais filosófica com relação ao Superman. Colocar o Luthor para enfrentar o Brainiac faz muito mais sentido do que ele enfrentar o Mongo, já que também é uma batalha a nível intelectual. E ainda tem o potencial do visual do Brainiac, porque você pode pirar muito no visual dele. Até mesmo nos quadrinhos ele já teve muitos visuais diferentes. Mas o filme cancelado do Tim Burton, que tinha o Brainiac, deu um belo exemplo de que você pode pirar totalmente no visual do Brainiac e ter uma coisa realmente assustadora, um negócio, um terror cósmico com um vilão, e isso pra mim evidencia o grande potencial que esse vilão tem. Você pode abordar ele de múltiplos jeitos, não necessariamente igual aos quadrinhos, mas mantendo a essência dele e ser um baita visual pra um filme no cinema, sabe? E o James Gunn, quando vai fazer seus vilões, às vezes ele muda o visual. O Alto Evolucionário tem um visual completamente diferente dos quadrinhos, mas ele tem um visual muito foda. Aquela maquiagem no rosto dele, que lembra meio Robocop, é sensacional. Mas também não vamos desmerecer o Mongo. O Mongo é um ótimo vilão se você tá disposto a fazer aquela saga do mundo bélico com o Superman. A questão toda é que eu não sei se o James Gunn quer fazer isso. E eu não queria perder a ideia do Mongo com o mundo bélico e o Superman tendo que sobreviver num planeta que tem sol vermelho. Porque a ideia é muito boa pra não querer utilizar. Só que a gente não tá nesse momento do DCU, sabe? Tem tantas outras coisas acontecendo na Terra que não me parece que vai ser esse o caminho que a história vai trilhar. Faz mais sentido com o Brainiac. Só que só de imaginar um grande épico do Superman, mundo bélico, com o Lex Luthor ajudando, pô, velho, é sensacional. É maravilhoso. Seria maravilhoso também. E o Mongo é um cara que pode bater de frente com o Superman. Você pode ter grandes cenas de ação com ele. Cena de porradaria ali com o Superman. E até mesmo junto com o Lex Luthor, se ele realmente vai construir esse traje como a gente viu nas artes que o James Gunn divulgou. E quando você pensa em cenas de ação pro filme, cenas de luta, eu acho que o Mongo tem essa vantagem em relação ao Brainiac. Só que o Brainiac, por outro lado, pode te dar um filme mais filosófico, mais reflexivo, mas se for um filme no mundo bélico que o Superman tá preso lá, você pode fazer um filme de revolução dentro do mundo bélico, com o Superman. Ou seja, você também vai ganhar de outro jeito. Realmente, são duas ótimas opções. Se amanhã o James Gunn anuncia que é o Mongo, eu realmente não vou ficar decepcionado por não ter sido o Brainiac. E tem uma outra coisa que eu acho que é a favor do Mongo. Eu acho que ele é mais vilão com cara de James Gunn, sabe? Todo mundo apostando que vai ser o Brainiac, afirmando que vai ser o Brainiac. E aí o James Gunn chega ali e diz, não, é o Brainiac. Não, é o Mongo. É bem a cara dele fazer isso, né? É por isso que não dá pra descartar o Mongo. E olha, eu também tô curioso pra saber a opinião da galera. Comentem aqui se vocês preferem Brainiac ou Mongo. Tô bem dividido, mas se eu tivesse que votar em um, votaria no Brainiac. Beleza, vamos seguir aqui com o próximo assunto do vídeo de hoje, que é da série dos Lanternas. A gente tava reclamando que não tinha novidade das séries Lanternas, pois então, temos novidades. O showrunner da série, o Chris Mundi, deu uma entrevista e falou um monte de coisas sobre a série dos Lanternas, e eu separei alguns tópicos que vale a pena comentar. Começando com o Lanterna Verde John Stewart, uma coisa que os fãs estavam com um certo medo que fosse acontecer é que eles pegassem o passado do John Stewart, que ele é aquele militar, e não tivesse nada envolvendo o passado dele de ser arquiteto. Muitas pessoas conhecem o background dele ser militar por causa do desenho da Liga da Justiça. Mas esse passado dele de ser arquiteto é realmente muito importante pro personagem dele, e isso se reflete nos construtos dele. Então, na série, o John vai ser tanto um fuzileiro naval quanto um arquiteto. Ele tem esses dois passados. Uma parte da vida dele foi fuzileiro, depois ele saiu do exército, voltou para os Estados Unidos, e foi quando ele se formou como arquiteto. E o Mandy falou exatamente sobre isso dos construtos, que o construto do John Stewart, ele é muito mais, criativo, complexo, do que os do Hal Jordan. Construtos nos Lanternas Verdes sempre foram um tópico um pouco polêmico, porque depende muito do roteirista, do ilustrador, porque de uma certa forma, o construto reflete a personalidade de quem tá portando o anel.
E você vai encontrar fases do Hal Jordan que ele é super criativo nos construtos. E aí você vai ter outras fases que o Hal Jordan ele é bem simples nos construtos. A mesma coisa com o Jon Stewart. Vai ter fases do Jon Stewart que ele só faz construtos de armas, tanques de guerra e tudo mais. E você vai ter outras fases que ele faz coisas extremamente complexas. E pelo que deu para entender com o Chris Mundy, vai acontecer exatamente isso. O Jon Stewart vai fazer construtos bem mais elaborados, criativos, do que o Hal Jordan. Na parte do Hal Jordan, ele até cita que ele é bem mais objetivo e prefere resolver as coisas com um construto de soco nas pessoas. Essa frase dele do Hal Jordan, eu acho que ela é bem polêmica, porque, cara, o Hal Jordan ele já fez construtos muito elaborados. E eu não sei exatamente se o fã do Lanterna Verde, principalmente do Hal Jordan, gosta do Hal fazendo essas coisas mais simples. Mas enfim, é o que parece que vai ter nas séries Lanternas. Jon Stewart fazendo construtos elaborados, criativos, e o Hal fazendo construtos bem básicos. Pessoalmente, eu acho que pode fazer sentido esse negócio do Hal Jordan se eles conseguirem justificar isso na história do personagem. Já que esse Hal Jordan, ele é mais velho, ele pode ser aquele cara cansado, impaciente, que não aguenta mais trabalhar, o típico policial cansado, sabe? E aí ele vai e faz qualquer construto para resolver a situação. Isso poderia fazer sentido narrativamente. Só não sei se é uma coisa que alguns fãs iriam gostar, né? Considerando que o Hal Jordan, pô, é o cara que já fez um construto de uma cidade inteira. Outra coisa que o showrunner falou é justamente sobre essa questão da idade do Hal Jordan. E que sim, ele é para ser um lanterna mais experiente, que tá à beira de se aposentar. Ele até falou algo no sentido de passar a tocha pro novo grande Lanterna Verde. E olha, do jeito que ele falou, realmente tudo aquilo que nós especulávamos, de que essa série vai ser a única coisa que a gente vai ter do Hal Jordan, que ele pode se aposentar, por isso que eles pegaram um ator mais velho, e o Jon Stewart ser a estrela em ascensão, ser o novo grande Lanterna Verde, ele deu realmente a entender que pode ser isso. O que, de novo, eu também acho que vai ser bem polêmico eles fazerem a primeira coisa de Lanterna Verde do DCU e o Hal Jordan já se aposentar. Ok, né? É a decisão deles. Isso não muda em nada o fato da série ser boa ou ruim. Uma decisão criativa, digamos assim. Com certeza não seria minha decisão criativa favorita. Mas, convenhamos, o Lanterna Verde da Liga da Justiça vai ser o Jon Stewart. Muito difícil que ele não seja. Outro ponto importante que ele disse é que eles querem que essa seja uma série tanto de detetive quanto de super-herói. E que eles tentaram fazer um equilíbrio sendo bem fiel ao que tem nos quadrinhos, mas na essência dos quadrinhos. Porque ele também admitiu que essa história que eles estão fazendo, ela é totalmente original. Não é uma adaptação de nada. E bem, a gente também especulava isso, né? Quando eles falaram que era True Detective com Lanterna Verde, na nossa cabeça veio, né, a ideia de ser uma coisa um pouco mais pés no chão, um pouco mais realista, mas que tem sim suas fantasias de vez em quando. Se você tá esperando que eles vão utilizar os uniformes o tempo todo, também acho improvável. Falando bem a real, eu acho que tem muita chance dessa série ser bem criticada pelos fãs das HQs e ser mais elogiada por uma pessoa casual ou até mesmo pela grande mídia. Quando a série estiver saindo, episódio semanal, rapaz, eu acho que a gente vai ter altas discussões de fãs de Lanterna Verde, fãs da DC, com a mídia, com o fato de todo mundo estar elogiando, e daí não ser igual aos quadrinhos, mas daí talvez tenha qualidade, seja super bem feito, tenha toda uma ideia por trás que faça sentido. Cara, vai ser aquele típico embate do fã que reclama porque não é igual aos quadrinhos, e a pessoa casual que gosta, mas talvez ela não tenha tanto conhecimento sobre Lanterna Verde pra opinar, sabe? Vai ser muito curioso essa série quando ela sair. Porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho certeza, isso tá muito desenhado. Mas enfim, gente, essas são as novidades. O que vocês estão achando de Lanternas e o que vocês esperam do vilão do Superman, o Homem do Amanhã? Galera, comentem aqui embaixo. E no mais, obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Tá-lhe DC. E esse foi o vídeo conversando sobre o vilão do Homem do Amanhã. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.